Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui, mais uma noite de tratamento de saúde. Que a gente possa aproveitar esse nosso encontro aqui no Cantinho de Jesus para que a gente reflita um pouquinho. Hoje nós vamos tratar da lição número 2, individualidade. Gratidão ao nosso Pai de amor e bondade, gratidão a Jesus, gratidão ao nosso Francisco do Espírito Santo Neto, ao Hamed, por essa obra maravilhosa que ele propõe para a gente. Reflexões boas, lembrando que o Hamed é um indiano e o ponto de vista dele é muito diferente do nosso. Tende a enriquecer os nossos estudos. A lição, ele começa dizendo assim: individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritual. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritualmente. E ele começa discorrendo sobre um grande encarnado que esteve aqui, o Carl Gustav Jung, que definiu individuação como um processo por meio do qual uma pessoa se torna consciente de sua individualidade. Individuação é um processo pelo qual a gente percebe, toma consciência da nossa individualidade. O que é individualidade? Ele fala que pode ser definida a individualidade como conjunto de atributos que constitui a originalidade, a unicidade de uma criatura e que a distinguem de outras tantas. Então, quando eu começo a entender que eu sou único, individualidade é o somatório das características inerentes à alma humana. Amigos, a gente consegue pensar que não existe ninguém no universo igual a nós? A gente consegue pensar nisso? Interessante isso. Não tem ninguém igual. Por quê? Por causa das nossas diferenças, experiências. É o somatório das características inerentes à alma humana. Toda criatura que se individualizou tornou-se um ser homogêneo, pois não mais procura comparar-se com os outros. Admite sua singularidade, sua individualidade. Singular, único. O ser vivente, diz Hamed, atravessando inúmeras etapas evolutivas através das mais diversas encarnações, traz consigo uma gama imensa de traços de personalidades acumuladas nas vidas pretéritas, assemelhando-se a verdadeiras fotocópias do passado. Várias existências e vai acontecendo, e chegamos hoje cheio dessas lembranças das nossas existências anteriores. Por não termos uma percepção clara de nossa real identidade, é que somos escravos da opinião alheia. Olha que interessante isso. Por não termos uma percepção clara de nossa real identidade, é que somos escravos da opinião alheia. Como nós não lembramos dos capítulos anteriores da nossa existência, hoje nós olhamos para o outro, escutamos a fala do outro e acreditamos que somos o que o outro está dizendo. Isso é impossível de alguém identificar ou dizer quem somos.
Ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem essa capacidade. Eu lembro daquela passagem, né, de Jesus com a mulher adúltera, que ele poderia ali naquele momento fazer um julgamento, e ele, para nos ensinar, ele fala: eu também não te condeno. Mostrando que a grandeza daqueles que sabem é deixar que a gente descubra por nós mesmos quem somos. É um processo muito gostoso da gente se reconhecer as minhas tendências, olhar e falar assim: o que eu gosto nessa existência? O que eu não gosto? Quais são meus prazeres? Quais são meus desequilíbrios? Eu preciso identificar, porque essas características, elas vêm do passado. O que eu gosto? O que me faz bem? São do passado. E aí a gente, com essa consciência atual, a gente fala assim: eu devo continuar, melhorar, ou devo fazer um esforço para diminuir. O ser consciente precisa fazer isso. Senão ele vai continuar repetindo. Ele usa o termo aqui, fotocópias do passado, né? Vai repetindo a mesma página, a mesma página, a mesma página. O mesmo sentimento, a mesma ação, a mesma dor. Você vai repetindo. E aí não vai haver mudanças na próxima reencarnação. Porque você está repetindo. Porque nós estamos repetindo. E nós precisamos olhar para essa fotocópia. Como é que eu estou? Preciso olhar. Como é que eu estou? Ah, não gosto disso não. Isso aqui posso melhorar. Isso aqui eu posso ajustar. E a gente olha para aquela fotocópia e começa a fazer um movimento para que a próxima que a gente for tirar, ao fim dessa reencarnação, ela seja diferente da anterior. Bacana a gente ter essa percepção. Isso chama lucidez, conhecimento. Lembrando sempre que tudo caminha para melhor, para ser melhor. Tudo caminha para essa proposição. Aquela não sei, quando criados, para o eu sei. Da ignorância para a sabedoria. Então, não devemos repetir. Não devemos repetir. Por isso que ele fala das fotocópias do passado. Em determinadas fases de nossa vida, diz Hamed, pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Fulano falou que eu não vou conseguir aprender. Fulano falou que eu sou cabeçudo. Fulano falou que eu sou teimoso. Mas peraí. Pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Nós admitimos a fala, a ação do outro para conosco. Nós admitimos. Interessante isso, né? A gente faz isso sem perceber. Diga, Júlio. Não ser limite, não com essa consciência toda que a médica coloca, mas a gente pensa que eu sou do Sim, é um passo a mais. Porque a fala do outro pode até te fazer refletir. Fulano faz uma crítica a gente. O que a gente tem que fazer? Aceitar? Não. A gente tem que analisar a crítica dele. Olha, fulano falou que eu sou assim. Espera aí, deixa eu analisar. O que é uma pessoa assim? Aí você vai estudar aquilo. A pessoa assim se comporta assim, 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 assim. Eu acho que eu sou. Ele pode estar falando verdade, ele pode ter detectado uma coisa que eu não estava detectando. Então eu vou fazer um movimento para não repetir essa ação. É o consciente. Não é assim? Porque normalmente a gente não gosta daquilo que falam da gente. Não gosta.
Mas se ele estiver falando a verdade, eu preciso fazer um ajuste. É um lembrete, é um aviso de algum ponto que eu preciso melhorar em mim. Ok? Agora, ele fala, eu analiso o meu jeito de ser e tudo. Ele está enganado. Deixa aquilo e segue. Não é porque ele falou que é verdade. Eu preciso analisar à luz do Evangelho, à luz da ciência espírita. Assim, preciso analisar aquilo. E aí eu vou tomar atitude. Eu vou não repetir aquilo ou vou ignorar. Essa é a postura daquele que está consciente. Então, deixem falar. Tem uma frase legal, né, que fala assim, a carruagem passa e os cachorros ladram, não é assim? Ladram. Deixa acontecer, deixa seguir. E a gente precisa sempre ter esse olhar crítico para tudo que está acontecendo. E aí ele fala mais um pouquinho. Somos dependentes? Em outras, deixamos a dependência e a submissão aos outros e nos tornamos unicamente vinculados àquilo que pensamos de nós mesmos. Somos independentes. Então aqui ele traz duas situações interessantes. Em determinadas fases de nossa vida, pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Aí nós somos dependentes. Outros momentos, deixamos a dependência dos outros e a submissão. E nos tornamos unicamente vinculados àquilo que pensamos que nós somos. Aí, nesse momento, nós somos independentes. Independentes no sentido de eu me conheço e não sou aquilo que falam de mim. Eu me conheço, não sou assim. E aí, o Hamed continua dizendo, entretanto, quando tudo sugere tranquilidade e certeza, surge um vazio existencial. Entretanto, quando tudo sugere tranquilidade e certeza, eu me conheço, não é assim? Aí isso gera uma tranquilidade e certeza. Quando isso gera essa tranquilidade e certeza, surge um vazio existencial. Parece faltar algo de fundamental em nossas vidas e entendemos que estamos ainda na superfície de nossa intimidade. Aí se inicia a busca mais profunda em nosso interior, o processo de individuação. Por que ele chama atenção para essa questão? Porque nós somos uma família. Deus é nosso Pai. Nós somos uma família. Então esse eu sozinho não existe. Existe uma coletividade que trabalha junto. Mas eu preciso me conhecer. Se eu não tenho essa ligação com as questões divinas, eu sinto esse vazio. Onde eu estou? Onde eu vou? O que está acontecendo? Eu estou vivendo é só para isso? É para comer, beber, dormir, trabalhar? Porque muitas das vezes a nossa análise ela se baseia só nesses princípios. E a gente não tem a percepção do nosso caminhar espiritual. Quando a gente não tem essa percepção do poder superior, a gente se sente vazio. A gente acorda de manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje? A pessoa não sabe do processo que o nosso Pai nos oferta. Olha para um lado, olha para o outro. E aí ele começa a repetir os dias, a mesma coisa. Acorda e fala a mesma coisa, veste a mesma coisa, come a mesma coisa, trabalha do mesmo jeito. Sabe aquela rotina? Mas nós não somos feitos para a rotina. Nós, nem nada no universo. Porque aquela plantinha da semana passada, ela é outra hoje. Tudo se desenvolve. Nada fica parado. Nós é que temos essa opção. Porque na natureza, tudo segue o seu processo. Agora, nós
achamos que não estamos desenvolvendo. Amigos, sabe aquele preguiçoso que não faz nada? O estômago dele funciona todo dia. O pulmão dele funciona todo dia. Então, existe um movimento ali, ele está achando que não está fazendo nada. Mas aquele pulmão, aquele coração, aquilo tudo está funcionando. E ele, tão desatento da vida com V maiúsculo, ele acha que está do mesmo jeito. E isso é interessante porque isso também é um processo de aprendizado. Isso também é um processo de aprendizado. Porque vai chegar num momento que a gente vai falar assim, nossa, mas eu não quero mais viver aquela monotonia, aquela rotina. Também é um aprendizado, tudo é aprendizado. O companheiro que está naquela situação, aquela coisa toda, ele vai repetindo aquilo, repetindo, até o momento que ele se desconforta. E o Papai do Céu é sábio nisso, porque ele espera o nosso movimento. A planta não. A planta tem um determinismo divino ali. Agora nós temos essa liberdade. E nós só chegaremos a estar em conexão com o Pai quando nós estivermos atentos a essas questões. Que sou eu? O que estou fazendo aqui? Para que esse corpo? Para que essa família? Para que a natureza? Para que o sol? Para que o planeta? São perguntas que a gente encontra diariamente, viu, gente? Pessoas que estão totalmente alheias à vida. E se entregam às questões materiais. Querem só dinheiro, quer só beleza, quer só academia, quer só isso. Você conhece aquelas pessoas que a vida é aquela rotina? Sextou, né? Tem mesmo processo, fica esperando a próxima sexta. Se prepara com roupa, com isso, com aquilo, combina com os amigos. Ela vai repetindo isso. Repetindo. E achando que está fazendo um grande movimento. Interessada no externo e totalmente longe do interno. Nesse momento, essa pessoa que tem essa vida, ela é totalmente dependente dos outros. Consegue entender o que ele estava falando anteriormente? Ela é dependente dos outros o tempo todo. Agora, aquele que é independente, ele acorda e fala assim, nossa, ganhei, recebi de Deus um dia novo. O que eu posso fazer para contribuir com ele, ser grato e me desenvolver? Sim, querido? Eu acho que dentro a oração é ótima. Não é? Mas precisa praticá-la. Né? Ela é um despertamento para aquelas mentes que ainda estão estagnadas. Eu acho muito interessante isso. A gente não querer mais ser como éramos. Eu não posso querer ser como era ontem. Ontem, viu, gente? Não é 100 anos, 10 anos, não. Eu não posso repetir o mesmo pensamento. Você sabia disso? A gente não deve repetir o mesmo pensamento de ontem. Tem que ser agregado alguma coisa. Porque nós tivemos experiências de ontem para hoje. Nós tivemos experiências. E aí nós precisamos todo dia subir um degrau. Porque aquele degrau não mais tem elementos para que a gente se alimente. Então você tem que passar por próximo para receber mais coisas. Esse é o caminhar. Esse é o desenvolvimento. Essa é a alegria de cada dia ser melhor. E isso traz felicidade. Olha que interessante isso. Quando eu estou conectado, quando eu estou percebendo todo o conjunto, porque o Papai do Céu não faz nada para a gente ser o mesmo.
Ele sempre quer todos nós melhores do que ontem. Todos nós melhores. Esse é o processo. Lembram de uma fala de Jesus? Ele diz assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando estiver pronta, virei buscá-los para residir lá comigo. Agora, será que nós vamos estar elegíveis, em condições de ir com ele? Porque é uma nova morada, é uma nova situação, precisa ter uma nova consciência para acompanhá-lo. Porque ele fala assim: vou residir convosco. Ele reside com a gente aqui, mas lá ele irá residir. E lá eu vou ter condições de conviver com Cristo. É desafiador isso. Jesus, eu acho muito legal isso. Jesus, ele sempre coloca a solução das nossas dificuldades no futuro. Eu preciso me esforçar para ser qualificado para esse momento melhor. Ou seja, ele está dando um toque na gente para a gente se esforçar para estar lá. Diga, Elcio. Deus vai nos preparar agora. Olhando todo inquilino para entrar numa casa tem regras. Sim. Regras. E as regras não vai poder Sim. habitar naquela casa. Dentro das nossas regras, caminhar qualquer Sim. comportamento. É igual na escola. Na escola você só passa para, pelo menos na minha época era assim, né? Na nossa época era assim, você só passava para a série seguinte se você atendesse os requisitos mínimos, 60%, 70%, dependendo da matéria, a gente tinha que atender aqueles requisitos mínimos para passar para o outro. Sim. A prova. Sim. Se você não passou na prova, como você vai avançar? Porque a prova é a conferência dos nossos saberes. Porque você vai passar para uma próxima fase sem saber, lá você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade nisso. Alguns sabem disso. Um homem não atravessa um perigo. Uhum. Mas por que um homem não atravessa um perigo? Duas vezes. Eu entro lá. Parece algo mais. Sim. Não sei. Ele explicou. E ao atravessá-lo, não é mais o mesmo homem, não é mais o mesmo. Sim. Que ambos estão em processo De desenvolvimento. o tempo todo. Não é a mesma água, nem é o mesmo homem. Se a gente não preocupar com isso, e efetivamente participar da situação natural da vida, Sim. você tem que estagnar. E aí você começa, uma tendência nossa, muito perigosa, muito, de viver a mesmice dos outros que são parecidos com isso. E isso tem Você fala, agora fazer o quê? É. Subir uma roupa, não fazer a mesma coisa. O dia que você para, dá uma refletida, vai ver que você está absolutamente livre. Mas isso tudo só é válido se a gente tiver uma percepção da vida espiritual. É isso que a doutrina espírita veio trazer para a gente. Essa percepção da vida espiritual. Nós não somos um corpo. Nós não somos seres humanos. Nós somos espíritos fazendo uma experiência, passando por uma experiência material. E é interessante que existe um conflito. O material quer que a gente fique envolvido nele. Mais material, mais bens, mais isso, mais aquilo. Até a própria instrução, a educação,
Ela deseja que você se torne cada vez mais conhecedor daquilo, materialmente. Mas ela não tem ainda o interesse de mostrar para a gente o crescimento espiritual. O materialismo que o Espiritismo combate é aquele ser que não vê além das posses materiais. Então, existe esse desafio. Jesus veio trazer esse desafio de um novo pensar para nós. Que ele vem nascendo numa manjedoura, ele vem, como disse o Delano antes, sem ter um guarda-roupa, sem ter uma casa, sem ter isso tudo, porque era uma forma de nos ensinar a não nos prender a essas coisas. Imagina se Jesus tivesse nascido num palácio. O que seria isso? Nós não entenderíamos que as coisas materiais não são primordiais? Mas ele vem nascendo naquela simplicidade. Para quê? Para mostrar para a gente que a gente não depende dessas coisas. Não é? É desafiador isso, viu, gente? Porque nós fomos treinados a pensar assim. Papai, mamãe, vovô, vovó, eles vieram nos passando essas informações. E a gente vem comprando isso e vem agindo dessa forma. Só que agora é um divisor de águas. Pegue a sua cruz e siga-me. Lá atrás, a proposta é: fique tranquilo. Fique tranquilo. Papai do céu vai fazer tudo. Seja bonzinho. Não precisa esforçar demais, não. Vai repetindo as mesmas coisas, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Aí vem Jesus e fala assim: opa, tem isso não. Tem isso não. Neste mundo tereis aflições. O que o materialismo fala para a gente? Neste mundo tereis conforto. E nós estamos trabalhando para você ter todo o conforto. Olha o carro, olha a casa, olha a bebida, olha a comida, olha a roupa, olha a maquiagem, olha isso tudo. O tempo todo querendo que a gente viva nessa condição. Neste mundo. O materialismo quer que a gente fique neste mundo, viu, gente? Lembrando que esse é um planeta de provas e expiações. Ele quer que a gente fique aqui. E a gente acaba comprando esse peixe, né? Como se diz, né? A gente compra esse peixe e vive dessa forma. Presos, dependentes excessivamente às coisas materiais. Eu tenho uma mãezinha de 85 anos. Aí ela, de manhã, ela vira para mim e diz: meu filho, já cansei de acordar. Já cansei de acordar. Eu falei: mãe, mas só acorda quem Deus permite? A senhora sabia disso? Ela: hã? A gente não lembra disso, né? Só acorda com a permissão de Deus. Ninguém acorda porque quer. Não. Tem que ter o aval da espiritualidade. Hoje, quantos não acordaram? Então a gente precisa lembrar desse movimento. E se eu acordei, eu tenho uma tarefa com quem? Com Deus. Ele aguarda a nossa parte na obra da criação. Tem alguém necessitado, tem alguém com fome, tem alguém precisando de um sorriso, tem alguém precisando de um afeto, tem alguém precisando de um telefonema, tem alguém precisando de alguma coisa. E nós, como estudantes do Evangelho, estudantes da doutrina espírita, nós temos luz para ofertar para ele. Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Bacana isso, né? Quando a gente consegue fazer essa ligação clara, objetiva. Acordei, eu posso socorrer alguém, eu posso ajudar alguém. E é interessante que enquanto eu estou nesse processo de ajudar alguém, eu estou melhorando. Porque outrora eu não tinha esse interesse de ajudar. Eu tinha o interesse de me salvar, me ajudar.
Agora não. Agora o meu movimento é de ir ao outro, como o Papai do Céu faz conosco, como Jesus faz conosco. O movimento deles não é sempre de vir até nós para nos servir? Aí chega um momento que a gente desperta e começa a ter o desejo também de servir o outro. Esse processo é gostoso. Quando a gente aprende com Jesus e aprende com Deus. E aí a gente precisa colocar em prática. Diga, meu amigo. Também, uma das leis naturais que a lei acontece, Jesus muito forte. Meu pai trabalha até hoje. Sim. E eu também trabalho. Como se fala assim, a terceira parte da conversa, o que você era? Para fazer o quê? Mas para isso, a proposta de Jesus é de nos lembrar quem somos. A forma de alcançarmos a felicidade é com esforço próprio. E nós fomos ensinados, eu acho que até culpa de Deus, porque Ele faz tanto por nós que a gente ficou mal acostumado. A gente recebe tanto. Isso é muito interessante. Quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, que lá fala do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, o tempo todo nós não somos servidos, não tem lá o determinismo divino, não tem os benfeitores que vão nos ajudando o tempo todo. O tempo todo eles vão nos ajudando. Aí chega um momento que a gente tem a consciência, pensamento contínuo, nos chega o livre-arbítrio, que aí não tem mais o determinismo, somos nós que escolhemos. Nós que escolhemos. E aí, como nós estamos tão mal acostumados a ser servido, a gente tem dificuldade nos primeiros passos, quando sai dessa situação animal para hominal. Então nós temos muito disso. Tem um companheiro que virou para mim e falou assim: Thelmo, você sabe para que homem quer ter dinheiro? Ué, comprar as coisas. Não, para namorar. Todo o movimento do homem em busca de dinheiro é para ele ter uma bela companheira. Todo o movimento. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, entendi. No reino animal também era assim. Quantos pássaros, quantos mamíferos não cuidam daquele ambiente para conquistar a companheira? E ele faz isso tudo a fim de quê? Reproduzir. E a gente ainda traz isso para o nosso dia a dia. Todo esse movimento. Eu estava vendo outro dia, né? O passarinho constrói, né, com gravetos, aquele ninho e tudo, né? Dias preparando, que está na época, né? Tem uma época certa de fazer aquilo. Aí ele prepara, aí ele começa a cantar para chamar a fêmea. Aí a fêmea vem, dá uma conferida, gostei não, vai embora. Essa casa não tá boa, né? Assim? Aí hoje, né, a mulher, né? Mulher e homem, né? Você vai e olha, você mora onde, fulano? Mora onde? Você tem o quê? Né? Sabe aquele interesse? A gente precisa lembrar disso. Nós estamos caminhando, nós estamos saindo daquela condição indo para lá. E nós temos atitudes muito semelhantes àquilo. Um território só nosso, não é? O lote de 360 metros ou mais, né? Assim, o apartamento aquele é meu território. A gente marca, a gente registra, aquela coisa toda. Então, quando a gente vai olhando para a gente vai se vendo muito próximo dali. E aí, quando a gente começa a estudar, a refletir, a gente começa a falar, isso não é bom. Eu não posso repetir isso. Para isso, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, que é aproximar de Deus. Diga, Neidinha. Uhum. Por enquanto. Na hora que você desencarnar, Neidinha, você vai para tantos lugares maravilhosos, fica tranquilo. Sim.
Meu Deus, para que construir um palácio com mais de 100 quartos? Uma coisa imensa, quando assim, quase um bairro inteiro, a coisa do jardim. O que a gente tem que ter essa Poder. ambição de querer? Poder. Porque quando a gente tem, a gente acha que a gente é o que a gente tem. Quando a pessoa tem uma Ferrari, e ela sai de dentro daquela Ferrari, ela acha que ela é uma Ferrari. Ela acha que ela é uma Ferrari. Aí você quer comprar uma blusa, uma roupa, uma coisa da marca tal, para as pessoas te verem e achar que você é igual àquela marca. Então você não vai comprar uma marquinha, você quer comprar uma marca que as pessoas olhem e te identifiquem com aquela marca, com aquela casa, com aquele carro, com aquela bolsa. Tudo é assim, gente. A gente faz sem perceber. Mas na hora que a gente... eu vou comprar um medicamento. Aí você vai na farmacinha do bairro, você vai na Araújo. É o mesmo medicamento. E aí você ainda conta, eu fui na Araújo. Você não fala que foi na farmácia do bairro. Tem toda essa percepção, a gente faz isso sem perceber demais. Que lugar que você quer passear? Quer passear num lugar bacana, não? Fui no centro da cidade passear. Você não sabe escolher lugar para passear, não? Consegue entender que tudo isso a gente faz inconscientemente? A gente quer possuir para que as pessoas achem que a gente é aquilo que a gente possui. Isso está no íntimo, viu, gente? Está no nosso íntimo. E a gente vai seguindo a manada. Vai seguindo a manada. Feliz daquele que desperta para os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não tinha esse tipo de atração. E nós temos que caminhar para isso. Por que que a gente precisa se desmaterializar? Você sabe por quê? Porque no futuro não vai ter matéria. Sabiam disso? Não vai ter. Quando a gente desencarna, nós vamos ficar dependendo de quê? Qual matéria? Não tem. Então, quanto antes aqui a gente se desmaterializar, tiver menos necessidade das coisas materiais, quando a gente desencarna fica mais fácil. Sabe aquelas pessoas que têm em casa um móvelzinho cheio de bibelô lá dentro? Cristaleira, não é assim? Não tem aquela cristaleira? Quando a pessoa desencarna, o que ela vai ficar preocupada? Consegue entender como que a gente se prende? Tem algum problema ter a cristaleira, gente? Não tem. Mas o problema é a mente da pessoa ligada àquilo. Né? Tem um caso interessante que o companheiro desencarnou, e aí ele veio numa reunião mediúnica e virou para o dialogador e falou assim: a minha mulher já vendeu o meu Fiat? Ele tinha um Fiat velho, ele amava esse Fiat. A primeira pergunta que ele fez foi: a minha mulher vendeu? Quanto foi que ela vendeu o meu carro? Ainda preocupou com o valor. Com o valor. Porque esse carro tem muito valor. Então, consegue entender o porquê do desmaterializar? Consegue entender o porquê disso? Se a gente tem alguma coisa que nos prende, que é essencial materialmente, é hora de nos desvincular disso. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Né? Diga, meu amigo. Eu recebi de um amigo, tem muitas coisas que eu gosto, registrado, sim. Ele disse: não dá para acrescentar mais tempo, mas dá para acrescentar mais vida. Legal isso, né? Se olhar esse entendimento da natureza disso, gente, nós podemos ser felizes todo santo dia. Feliz mesmo. A felicidade, ela não está ligada às coisas. Está ligada ao meu pensar. Eu posso almoçar no restaurante popular. Se eu estiver tranquilo, vai ser um almoço maravilhoso. Eu posso almoçar num lugar caríssimo.
Se eu não estiver tranquilo, vai ser péssimo o almoço. Então, o meu pensamento, a minha forma de ver a vida, ela transforma tudo para aquilo que eu estou conectado. E aí o Hamed continua dizendo assim, que a máscara de autonomia que usávamos cai e descobrimos que representava apenas um compromisso entre nós e a sociedade, quanto àquilo que alguém aparenta ser. A pessoa aparenta ser no nome, no sexo, na nacionalidade, no título, na profissão ou ocupação. Na realidade, todos esses dados são verdadeiros, mas quando se trata de nossa individualidade profunda, eles pouco representam, pois estão ligados às realizações externas e aos objetivos do ego. Quando a gente desencarna, o meu nome faz alguma diferença no plano espiritual? Nenhum. Eu me tornei um doutor, mestrado, doutorado. Quando eu desencarno, isso faz alguma diferença? Passa na porta? Agora, como eu alcancei esse título, aí faz diferença. Eu ajudei, eu fui companheiro do pessoal da escola, eu ajudei isso, eu peguei todo esse conhecimento e ajudei fulano, ajudei Beltrano, papapá. Consegue entender? Isso conta. Agora, o título, porque tem hora que a gente faz todo o movimento para agregar isso externamente. Mas a gente não agrega isso para o terceiro, para o outro. Jesus, o Cristo, ele vem aqui e não oferece para nós toda a sua competência? Ele não traz para nós a competência dele? Isso vale a pena. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição que é de uma rainha de França. Ela conta que ela desencarnou e ela achava que ele seria tratado como uma rainha lá. E ela vê os seus servos muito mais iluminados do que ela. Muito mais. E ela fala que o que importa, o que conta, é o número de lágrimas que nós secamos. Olha que interessante isso. O número de lágrimas que nós secamos. Que nós auxiliamos o outro. E isso faz diferença ao desencarnarmos. Isso faz diferença. Vir na casa espírita faz diferença? Depende do que, como eu uso esse instrumento. Eu venho aqui e faço o tratamento. Aí eu chego ali fora e continuo pensando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, comendo, bebendo, do mesmo jeito. Não valeu de nada. Agora, se eu venho, ouço, escuto a espiritualidade, eles recomendam, e eu sigo a orientação, aí vai ter diferença na minha caminhada. Tem um pensamento muito interessante que fala assim, se a gente quer, como é que é? Se a gente quer o bem para o outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar bem. Se eu quero ajudar o outro, eu preciso estar bem. Na minha família, eu quero que todo mundo esteja bem. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu estar bem, porque senão eu vou dar trabalho para todo mundo. Você entendeu o raciocínio? Se eu não estiver bem, todo mundo vai ficar preocupado. Como é que está o Thelmo? O que ele está fazendo? Não, mas de novo ele está enfermo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu levo tranquilidade para essas pessoas? Não levo. Eu levo intranquilidade, porque eu não estou bem. É claro, gente, que esse processo de estar bem, ele é contínuo. Não dá para esperar eu ficar bem para começar a ajudar o outro. Não. É trocar a roda do carro com ele em movimento. O carro está andando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trocar aquele pneu. Eu tenho que dar um jeito. Não dá para parar para fazer aquilo. Não. Mesmo tempo que eu estou melhorando, eu preciso ajudar a todos a se melhorarem também. Isso é muito bacana da gente perceber. Por quê? Porque nós temos competência para isso, viu, gente? Acho que isso é outra coisa muito interessante que a gente precisa pensar. Nós reencarnamos com competências para vencer todos os nossos desafios diários. Não acha que eles estão aí e a gente não dá conta. Não é assim, não. Jesus falou para nós assim, neste mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, alegria.
eu venci o mundo material e o mundo espiritual. A minha família é desafiadora? É, mas eu dou conta. A sociedade é desafiadora, mas eu dou conta. A minha vizinhança, minha parentela, eu dou conta. Porque nós não nasceríamos, e seria uma grande injustiça, se nos fosse dado alguma coisa durante a nossa caminhada que a gente não consegue carregar. Não seria uma injustiça? Aconteceu alguma coisa que eu não dou conta? Oh, peraí, Deus não está sendo justo, não. Mas Ele é justo. O problema é que nos falta vontade, boa vontade, coragem para fazer aquilo que nos cabe. Não é salvar o outro, é nos salvarmos. De quem? De nós mesmos. Que a gente dorme com o inimigo, a gente acorda com o inimigo, a gente anda com o inimigo o tempo todo. Aquele velho companheiro, velho, que quer viver aquela vida velha. Não dá mais, gente. Comida requentada não é boa, não. Eu preciso fazer uma nova, eu preciso comer uma nova, eu preciso agir de uma forma diferente. Mas o que eu quero? Eu quero o velho. Porque não precisa fazer esforço, né? Não precisa fazer esforço. Aí eu quero ser aquele velho. Velho no sentido de hábitos, rotinas. Não, mas pensar sobre isso, para quê? Não quero saber disso não. Vai me dar muito trabalho. A gente não escuta isso muito? Vai dar muito trabalho, não quero trabalho mais não. E aí o Hamed continua dizendo assim: na realidade, todos esses dados são verdadeiros, mas quando se trata de nossa individualidade profunda, eles pouco representam, pois estão ligados às realizações externas e aos objetivos do ego. O passo essencial no processo de individuação é a retirada de nossa máscara ou persona. O que é persona? Personalidade que nos apresentamos aos outros como real, mas que em muitas ocasiões difere consideravelmente da verdadeira. Embora a máscara tenha funções psicológicas importantes para a nossa proteção em certos períodos da vida, ela também turva e oculta nosso eu, nosso verdadeiro e real, ou seja, a alma. Nós temos várias personas, vocês sabem disso? Provavelmente mais de 100. Quando a gente está com aquele primo, a gente é de um jeito. Quando a gente está no trabalho, a gente é do outro jeito. Quando a gente vai na padaria, a gente é do outro jeito. Se for de manhã, é de um jeito. Se for de tarde, é outro. Quando a gente vai no médico, a gente é outro. Quando a gente está com a pai, com a mãe, com os irmãos, isso tudo são modus operandi de conviver com o outro. Aí a gente vai criando personas. Não é? Então a gente cria várias personas, mas muitas das vezes, nessa quantidade de personas, a gente não se acha. A gente não se acha. Quem eu sou? Você não se acha? Ah, não, agora eu tenho que me comportar assim porque eu vou encontrar com a minha madrinha. Agora eu vou comportar assim porque eu vou encontrar com o meu chefe. Agora eu vou comportar assim porque eu vou encontrar com os colaboradores, os colegas de trabalho. Agora eu vou me comportar assim porque eu vou encontrar com isso. Mas cadê você? Cadê a gente? É tanta persona que a gente cria que a gente não se vê. A gente não sabe quem é. E isso traz um vazio existencial. Porque a gente quer se ver, conviver com a gente. Mas a gente não se conhece. Por que a gente não se conhece? Porque não busca. Porque a gente acha, a sociedade fala que a gente tem que ser agradável, educado com todo mundo. Aí de vez em quando eu falo isso lá em casa, o pessoal admira. Assim, eu tenho muita dificuldade com gente educada. Eu tenho dificuldade porque é uma persona, não é ela. Consegue entender isso? Ela gostaria de estar me estrangulando. Mas ela está com aquele sorriso todo assim e eu preciso prestar atenção para que eu não caia naquela situação que ela está querendo me conduzir.
É curioso essas reflexões. Pessoa que é muito polida, né? A gente não usa esse. Ela é pura personalidade, personas. Ela nunca é ela. Você nunca sabe o que está acontecendo. Né? Aí ele continua dizendo assim: para nos tornarmos um indivíduo, são necessários o exercício do autoconhecimento e uma constante autoobservação. Autoconhecimento e uma constante autoobservação. Eu como legal? Eu bebo legal? Eu ando legal? Eu penso legal? Eu sou um bom companheiro? Eu sou uma boa companheira? Eu tenho que me observar. Eu tenho que me observar. Porque senão eu volto àquele mesmo velho modo operante de ser aquele de sempre. Para nos tornarmos um indivíduo, é necessário o exercício do autoconhecimento e uma constante, olha o que ele usa, hein? Constante autoobservação, para que possamos distinguir com nitidez o que somos agora e o que fomos ontem, sem querer acomodar todos os pontos de vista das pessoas com as quais convivemos. Gente, a gente, de vez em quando, né, faz exposição, aí o pessoal, nota, eu adorei o que você falou. Mano, você é tão bom. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, olha que perigo. Acreditar que eu sou bom, eu não sou. Eu não sou. Eu sou esforçadinho. Esforçadinho, mas bom, não. Aí a gente lembra de Jesus, né? Era isso, né? Jesus falando, bom mestre, ele, eu não. Bom só Deus. Então eu preciso ter esse cuidado, porque se chega um Paulo de Tarso aqui, a minha fala não vale nada. Se chega um Chico aqui, se chega, não é assim? Um Divaldo, sumiu o Delmo. Sumiu. Então eu preciso ter uma percepção. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de comentar, mas tem gente muito boa. E isso se chama humildade, saber a minha posição. Se chegar um Haroldo Dutra Dias, acabou o Delmo. Eu preciso me reconhecer no meu lugar. Eu estou aqui porque o Haroldo não veio hoje. Eu estou aqui porque o Divaldo não veio hoje. O Chico não veio. Vocês conseguem entender isso? Então, eu preciso me conhecer. O constante auto-observação. E isso é gostoso. Porque eu estou percebendo que eu estou caminhando. Cada vez mais. E não posso ficar satisfeito. Porque quando você recebe um elogio, o que você faz? Para. Você para. Em vez de continuar falando, não, eu tenho que fazer melhor. E a gente tem que ter cuidado com essas colocações. Aí o Hamed diz mais um pouquinho. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritualmente. Eu preciso ter conhecimento das três coisas. Para que servem as coisas físicas? Como eu estou pensando, o emocional. E tudo ligado à minha questão espiritual. Porque isso tudo que eu estou vivendo aqui é para ser usado quando eu estiver desencarnado. É esse o processo. Se eu uso mal, eu vou chegar, depois que desencarnar, eu vou ter dificuldade. Agora, se eu uso bem, eu vou chegar lá e falei, vou precisar melhorar mais um pouquinho nisso. Isso aqui não foi bem trabalhado. Perdi essa oportunidade. Essa autoobservação e autoconhecimento é fundamental. E aí ele traz uma fala lá do Livro dos Espíritos, 618, falando assim, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos, todo o universo, toda a galáxia? Aí os benfeitores respondem, a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. A Bíblia, para o planeta de prova e expiação, é uma. Para um planeta regenerado, é outra. Para o planeta ditoso, é outra. O Livro dos Espíritos,
para um planeta de prova. Para o planeta primitivo nem existe, né? Nem existe. O planeta de provas e expiações é do jeito que a gente conhece. Para o de regeneração é outro. Por quê? Conteúdos diferentes para pensamentos diferentes. Né? A razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. As leis naturais que dirigem a vida são sábias e justas. As leis naturais são sábias e justas. E agem em cada indivíduo de forma relativa e não generalizada. O sol, ele trabalha em mim diferente do que cada um de nós. O ar trabalha em mim diferente de cada um de nós. Cada um, a natureza, a providência divina, trabalha individualmente. Tem gente que não pode pegar sol. Tem gente que não pode. Tem gente que não pode comer isso, tem gente que não pode comer aquilo, tem gente que passa mal com isso, tem gente que passa mal com aquilo, tem outros que já come tudo, não engorda de ruim, não é assim? Não tem várias situações? Não é? Então, olha só, as leis naturais que dirigem a vida são sábias e justas e agem em cada indivíduo de forma relativa e não generalizada. A onipotência divina leva em conta a imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos. Cada um vai comer de acordo com o seu apetite. Portanto, o juízo é sempre proporcional ao estágio evolutivo de cada criatura. O juízo, o pensamento, é sempre proporcional ao estágio evolutivo de cada criatura. Ao nos identificarmos com o nosso eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais. E, por consequência, emerge de nossa intimidade uma consciência liberta do mundo mesquinho, diminuto e pessoal do ego. Eu não sou tudo isso. Eu não sou a última bala, a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou, mas eu sou importante. Consegue entender essa movimentação? É interessante isso, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Gente, na hora que você se torna pobre de espírito, você se torna a pessoa mais rica do mundo. Na hora que você se torna pobre, você fala assim, nada é meu, tudo é do meu pai. Aí você recebeu a herança dele. Consegue entender essa proposta? Bem-aventurados os pobres de espírito. Nada me pertence. Tudo é oferta do meu pai para que eu melhore. Na hora que você toma essa consciência, você fala assim, caramba, então quer dizer que tudo é meu? Aí você se tornou rico. Na hora que você quer possuir 1, 2, 3, você é pobre. Perdão, você é o rico, né? Quero isso, não, eu sou mais rico que fulano, sou mais rico que Beltrano, sou mais rico, tá. Aí na hora que você não tem nada, uau, eu tenho tudo. Ao nos identificarmos com o nosso eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais. Aberta a uma postura ética de participação nos interesses coletivos, a consciência identifica-se com uma cosmovisão. A consciência identifica-se com o cosmo, com tudo, onde todas as coisas estão ligadas por sutil e complexa malha de fios invisíveis. Bacana isso, né? Quando a gente desperta, a gente se liberta. Jesus falou isso, né, para a gente finalizar. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É essa a proposta de hoje, que a gente se liberte cada vez mais. Agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade por mais esse nosso encontro, pelo tratamento que eu recebi, pelo tratamento que nós recebemos, esse tratamento devemos segui-lo para que possamos nos conectar com esse Pai de amor e bondade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos.